então, pessoal. Então, como a Jo falou, nós vamos falar sobre essa melhor idade. Que a gente acha que é a melhor idade, mas tem alguns problemas. Então, a ideia é trazer, né, para a nossa reflexão o que é ser idoso nos dias de hoje. Primeiro, vamos começar a fazer uma retrospectiva no tempo, né? Há cerca de 80 anos atrás, vamos falar mais precisamente com números, em 1940, a tábua de vida que o Brasil seguia falava em uma média de idade, né, de 40 e poucos anos só. A gente tinha uma expectativa de vida em 1940 que não passava dos 43 anos para os homens e 48 e pouquinho para as mulheres. Essa longevidade, ela foi sendo estendida com o tempo, né? Então, pegando assim, bem para frente, né? No ano 2000, que foi inclusive o ano em que foi estabelecido o Estatuto do Idoso, a expectativa de vida já tinha subido bastante. Para os homens, passava para 67,3 anos. E para as mulheres, 75,1. Então já tem um crescimento bastante grande aqui. Em 2023, só 3 anos depois 23 anos depois dessa contagem, a expectativa passou 73,1 para os homens, 79,7 para as mulheres. Isso dá um acréscimo em relação a 1940, um acréscimo de 30 anos para os homens e 31,5 praticamente para as mulheres. Então, é um desenvolvimento muito grande, né? Essa evolução na expectativa de vida. E ao que se deve essa mudança, né? Esse crescimento da expectativa de vida? Se deve a muitos fatores, né? Que a gente pudesse elencar. Primeiro, a melhoria das condições de vida, né? O país se desenvolveu dos anos 40 até agora, em termos de acessibilidade à água, acessibilidade à saúde. Então, foram vários fatores que contribuíram para que a expectativa de vida crescesse bastante, né? Porque se nós formos pensar 1940, não são nem 100 anos atrás. E a gente já conseguiu evoluir mais de 30 anos em expectativa de vida. Tudo isso leva a uma mudança na forma como a sociedade está se estruturando, né? A gente tem hoje a expectativa de aposentadoria sendo cada vez mais postergada, né? Não só em termos de legislação, mas também em termos de necessidade de mão de obra e de trabalho, né? A gente tem uma sociedade que tem, nessa faixa etária de 50, 60 anos, uma força de trabalho que é importante. E por que ela é importante? Porque são pessoas que já vivenciaram muitas coisas, que já passaram por muitas experiências, que são pessoas que têm uma visão de vida mais flexível, né, em termos de eu não consigo me dar bem aqui nessa área, eu posso me preparar e fazer uma outra atividade. Então a gente pensa, hoje em dia, para você se aposentar, a idade mínima está em torno de 60 anos para mulher, 65 para homem. Já é cerca de 20 e poucos anos
antes da idade que a gente imagina que a gente tem chance de alcançar. E aí o que se faz entre esse fim da atividade laboral e a partida, né, para a outra existência? A gente tem condições de ter uma possibilidade de empregabilidade para esses idosos? Nem para todos, né? A gente sabe que o mercado de trabalho ele exige algumas qualificações e que se as pessoas ao longo da vida elas não se preparam para ter essa mudança, se qualificar em outras áreas, porque a forma como a sociedade está evoluindo, os meios de produção, as tecnologias, elas avançam de uma forma muito grande. E se você, mesmo nessa faixa etária de 50, 60 anos, você não acompanha, né, o que está acontecendo em termos de evolução no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, você vai ter dificuldades quando você, por acaso, ficar desempregado. Ficar desempregado hoje, aos 50 anos, pode ser complicado para determinadas pessoas que não estão preparadas, né? Então, esse envelhecimento que a sociedade proporcionou para a gente também trouxe um desafio. Nós precisamos estar sempre antenados com o que acontece no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, principalmente nessa questão laboral. Hoje a gente sabe que tem diversas profissões que estão simplesmente desaparecendo. Mas será que isso é tão desastroso assim? Embora estejam desaparecendo várias atividades, outras vão sendo criadas. E para que a sociedade e as pessoas mais maduras possam garantir que terão condições de obter o seu sustento com o seu trabalho, até chegar no momento em que é possível você se aposentar, você vai ter que trilhar um caminho que é começado lá atrás, na juventude, né? Eu não posso simplesmente chegar nos meus 30 anos, acabei minha faculdade, fiz uma pós, um doutorado, um mestrado e achar que ali eu paro e fico. A gente sabe que hoje em dia estudar é uma necessidade, não é um privilégio, é uma necessidade, porque a gente vai ter que desenvolver capacidades para que a gente esteja sempre atualizado na nossa jornada durante a vida. E assim, se você não se prepara quando você é jovem, vai ficar mais difícil você, aos 40, 50 anos, falar, não, acho que eu preciso fazer uma faculdade agora. Por quê? Primeiro, você já vai estar numa fase da vida que você já acostumou a não ter que fazer aquele esforço de trabalhar o dia inteiro e de noite ir para uma faculdade. Então, a proposta que a gente tem que ter em termos de saber aproveitar essa longevidade é saber se situar dentro da sociedade como uma pessoa que não está ali acomodada. Comodismo para o mercado de trabalho é, assim, a chave para o desastre. Quanto mais você estiver antenado com as coisas, quanto mais você estiver buscando novos conhecimentos, mais você terá chance de fazer uma recolocação no mercado de trabalho à medida que aquela atividade que você exercia já deixou de ser essencial e está sendo enxugada. As pessoas estão sendo demitidas porque não há necessidade de todas aquelas pessoas fazendo aquela atividade. Então, a primeira questão que a gente deve se colocar, né, nessa reflexão é:
eu estou me preparando, mesmo depois de eu atingir uma idade mais avançada? Resposta para cada um. Cada um vai ter que fazer o seu caminho. E o seu caminho pode ter várias opções. Você vai ter que escolher. Aí vamos voltar. Eu preciso me adaptar, eu preciso me qualificar. Quais as oportunidades que a nossa sociedade está oferecendo para essa faixa etária? Eu tenho condições de fazer um curso pago? Muitas vezes não. Mas hoje em dia, qualquer brasileiro tem um celular na mão e tem à disposição cursos online. Qualquer grande cidade tem centros que fornecem cursos. Vamos só pegar Senac, SESI, todo esse sistema S tem cursos de qualificação profissional. Fora isso, quando eu sou jovem, eu tenho toda uma trajetória, principalmente dentro do nível médio, que me qualifica de forma técnica, que eu não precise, de repente, ter que fazer uma faculdade ou possa postergar uma faculdade mais para frente. A gente tem várias escolas técnicas, principalmente aqui no estado de São Paulo, aquele centro Paula Souza que tem ali na Avenida Tiradentes, que coordena essas escolas técnicas. A gente tem espalhado por todas as regiões de São Paulo escolas técnicas de excelência. E a gente tem vaga sobrando. Eu tenho amigos que são professores em escolas técnicas que falam assim, divulga aí para mim que vai ter o vestibulinho. Porque as vagas às vezes nem são preenchidas. Então, essa coisa de você se preparar, ela deve, para você no futuro ter condições, ela deve começar lá atrás. Tudo bem, não tive chance, não tive oportunidade lá atrás, mas e hoje? Será que eu posso, ao invés de chegar na minha casa à noite, morto de cansado e ficar assistindo a novela, fazer um curso técnico à noite? Fazer um curso técnico pelo meu computador em casa. Então, essas possibilidades a gente não pode descartar. Porque o envelhecer necessariamente não tem que significar que você vai ser uma pessoa que não vai ter utilidade, não vai ter colocação dentro da sociedade. E aí a gente volta para a questão do idoso, né? O idoso hoje, ele é considerado idoso pelo estatuto as pessoas com mais de 60 anos. Mas já existe dentro do Congresso projetos de lei para aumentar isso para 65. Por quê? Em outros países, onde a expectativa de vida estavam bem adiante da expectativa do Brasil, essa classificação de idoso, ela é de 65 anos. Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Por quê? Porque você, ao atingir essa idade e ter essas condições, você vai ter alguns privilégios, né? Você vai poder estacionar na vaga mais próxima, você vai ter meia entrada no teatro, no museu, todas as atividades de lazer que são pagas. E você vai ter, dentro do Estatuto do Idoso, previsão de que você precisa ser protegido. O idoso, ele passa a ser visto como uma pessoa mais vulnerável. É como você tem lá com o Estatuto da Criança, a criança e o idoso, eles precisam de uma proteção adicional. Por quê? Porque são pessoas que já ou estão frágeis, porque acabaram de chegar no mundo, ou estão frágeis porque já começam a ter algum tipo de debilidades.
Isso não significa que essas debilidades são intransponíveis, mas significa que você precisa ser considerado de uma forma diferente, né? Tanto que se você passa por uma internação num hospital, o Estatuto do Idoso prevê que você tem direito a um acompanhante, mesmo que seja um hospital público, nem que o acompanhante vai ficar sentado numa cadeira do seu lado. Isso é previsto. É previsto que o poder público ele tem que suprir a sua necessidade de medicamentos, de alguma forma. Ou vai estar lá no posto para você ir lá buscar, ou você vai ter que brigar com o Estado judicialmente para ter determinados medicamentos que são medicamentos de alto custo. E essas mudanças que foram acontecendo a partir dessa evolução da expectativa de vida, ela trouxe muitas situações em que o poder público tem que se mexer para cumprir essas determinações. E mesmo nós, enquanto pessoas, parentes, amigos, a gente tem que ter aquele olhar amoroso de proteção para as pessoas de mais idade. A gente precisa enxergá-los como pessoas que já deram muito para a sociedade. Muitos dos que hoje têm 60, 70 anos já criaram filhos. Muitos estão criando netos, né? Porque a sociedade de 40 até o ano 2025, ela evoluiu muito. Em 1940, as mulheres não trabalhavam. Você tinha ali uma família que era estruturada com uma mãe que tinha por tarefa cuidar do lar e cuidar da educação dos filhos. Hoje já não temos mais esse modelo de família. Pouquíssimas famílias hoje têm uma estruturação em que o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Isso é coisa do passado. Pouquíssimas pessoas tiveram essa oportunidade. Eu, graças a Deus, minha mãe tinha 6 filhos. Todos foram cuidados por ela até ficar adulto, né? A gente tinha oportunidade de ir para uma escola pré-escola, mas eram raríssimos os bairros onde existiam pré-escolas. Então, a mulher, ela tinha esse papel de provedora do lar. O marido, ele saía para trabalhar e botar as coisas dentro de casa. Então, hoje a gente tem, dentro da sociedade, essa mulher que está fora o tempo todo. E essa mulher que está fora o tempo todo, ela também precisa dessa proteção, né? E como é que isso se dá? Deveria, teoricamente, existir creches para todas essas crianças. A gente sabe que isso, nem na cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, isso não acontece. Então, existe essa necessidade da sociedade se estruturar para dar condições para que essa mulher, e olha que as mulheres vivem mais, né? Por que elas vivem mais? Alguém saberia, daria um palpite? Por que a mulher vive mais que o homem? Não? Bom, primeiro, a mulher se expõe menos a riscos, né? Ela morre menos, se for tirando os feminicídios, a mulher morre menos assassinada. Ela não se coloca em risco como os homens se colocam. Segundo, elas se cuidam mais. Elas vão ao médico. Quantos homens com 50 anos nunca fizeram um exame de próstata? Quantos homens só vão no médico quando a mulher fala: meu, você está morrendo,
eu vou marcar uma consulta para você. Ou então ela pega ele pelo colarinho, chama um Uber e leva ele para o hospital. Então, existe essa diferença por conta disso. Teoricamente não deveria ser assim, né? A gente não tem a impressão que o sexo masculino é mais forte? Ele é mais forte em termos de músculos. Mas, e as outras coisas? Ele se expõe a outros riscos, ele não tem cuidado com o próprio corpo. Então, essa diferença entre homem e mulher tem a ver com a cultura que a gente tem, né? Teoricamente, hoje, todo mundo, tanto mulher quanto homem sai para trabalhar, tanto mulher quanto homem estudam, tanto mulher quanto homem tem o próprio recurso, né? Recebe o seu próprio salário. Então, a coisa deveria ser equivalente, a diferença deveria ser muito pouca. E a gente percebe aqui que a diferença é bem grande. Se a gente for falar, ó, 73 para quase 80 anos, são 7 anos. Vamos dizer aqui, 6 anos e meio de diferença de expectativa de vida. Então, a gente tem essa sociedade que está estruturando uma faixa da população que vai viver muito mais tempo nessa fase mais fora do mercado de trabalho, que vai ter oportunidades, mas que também vai ter necessidades. Então, a sociedade precisa, e já está fazendo de certa forma, criar ambientes para que as pessoas que estão ali nos seus 70 a mais, porque hoje em dia, se a gente falar 60 a mais, muitas pessoas entre 60 e 70 anos continuam trabalhando como sempre trabalharam, embora já tenham condição de fazer, de requerer uma aposentadoria. Porque a gente sabe também que essa aposentadoria, se a gente for contar simplesmente com essa previdência pública, para o padrão de vida da pessoa, talvez não seja adequado que ela se aposente cedo. Porque ela vai ter um salário menor, ela vai ter uma condição de vida mais apertada. Então, muitas pessoas de classe média baixa, ou mesmo de classe baixa, que se dispõem a trabalhar até os 70, 80 anos, porque ele quer manter um padrão de vida. Se eu não quiser fazer isso, eu quiser aposentar fazendo nada, pode. Nada impede. Mas a outra coisa que eu queria colocar com relação ao se preparar para o envelhecimento. A gente precisa se preparar, inclusive financeiramente. Quantas pessoas têm a condição de manter uma previdência paralela ou ter, por exemplo, uma poupança, né, que vá garantir que quando você parar de trabalhar, você vai conseguir manter a sua casa com a previdência básica, ela vai te dar a manutenção da casa. E o resto? E o lazer? E o remédio que o governo não vai te fornecer? Como é que você vai prover isso? Então, outra coisa para a gente pensar em saber envelhecer, a gente precisa saber administrar os recursos que a gente tem. A gente precisa ter uma educação financeira, precisa ter uma visão de que eu devo pensar que lá para frente eu posso ter custos com a minha manutenção que eu não vou ter condições de obter, porque eu já não vou estar mais trabalhando, por várias razões, porque eu decidi que eu queria parar de trabalhar, ou porque eu não tenho condições de trabalhar. Então, tudo isso, o saber envelhecer, o programar envelhecer, ele tem que ser uma coisa da vida da gente. Então, para os jovens, a gente fala assim,
você vai ficar velho um dia, a menos que você morra jovem. Então, a gente tem que se preparar para esse futuro, de forma que quando esse futuro chegar, eu possa ter uma vida digna. Eu possa desfrutar dessa possibilidade de fazer aquilo que eu gosto. Quantas pessoas têm, sei lá, vontade de manter um hobby, sei lá, cuidar do jardim, aprender um instrumento musical, fazer um curso de teatro, passear mais vezes, não só nas férias. A gente não, quando você trabalha, você está obrigado a condicionar o seu lazer ao tempo disponível. E muitas vezes as pessoas trabalham numa forma tão intensa que esse tempo disponível não existe. Eu não tenho tempo para ir para o parque com meu filho. Eu não tenho umas férias, sei lá, uma semaninha diferenciada fora do meu período de férias. Isso eu não tenho esse direito. Mas eu vou chegar um momento que eu tenho. E quando chegar esse momento, eu vou ter a condição de fazer isso. Para eu ter essa condição, eu vou ter que programar isso antes desse período chegar. Antes de eu chegar nessa minha condição de senil, eu tenho que estar trabalhando todas as condições possíveis para que quando eu chegar lá eu possa aproveitar. Porque hoje em dia a gente tem muita coisa que é gratuita, principalmente nas grandes cidades, né? Você tem centros de referência do idoso que tem lá curso de dança, curso de Tai Chi Chuan, tem várias atividades que as pessoas podem recorrer quando chegam nessa fase da vida. E por que é interessante que assim seja? Porque você já imaginou você ficar o dia inteiro, você não tem tempo para, você não tem condição de sair da sua casa porque é longe, você teria que pagar, por exemplo, a condução. Hoje o transporte nas grandes cidades, ele é um transporte gratuito para quem tem mais de 60 anos. Quem tem uma condição melhor da sua aposentadoria, você tem teatros, shows, eventos em que o idoso paga meia. Isso é uma conquista desse Estatuto do Idoso. E esse Estatuto do Idoso, ele prevê que o idoso precisa ser protegido. Tanto que quando você percebe, a sociedade percebe que um familiar ou qualquer outra pessoa está maltratando um idoso, isso é passível de denúncia, isso é crime. Então as pessoas têm essa oportunidade de fazer lazer e outras atividades que ela não tinha quando ela trabalhava. E mais do que isso, quando você se aposenta e você não se preparou para isso, o que se percebe é que muitas pessoas, após a aposentadoria, elas perdem a noção de o que eu tenho para fazer agora? Eu tenho tempo demais. Antes a gente reclamava que tinha tempo de menos. Aí a pessoa reclama que não tem o que fazer. Mas por que não tem o que fazer? Porque ela se acostuma a não fazer nada. Isso tem a ver com a idade? Não é necessariamente, não tem a ver com a idade. Tem a ver com a maneira como a pessoa encara a vida. Porque tudo na vida a gente precisa se mover para obter, né? Se eu quero fazer uma atividade física, eu tenho que levantar da cama, botar minha roupinha de malhação e ir lá para a praça. A gente tem um monte de praça que tem aqueles negocinhos para você ficar se mexendo lá, né? Você tem academia, se você pode pagar uma academia. Você tem
várias coisas que você vai poder desfrutar. Mas eu acho que por vezes o trabalho acaba sendo o único sentido da vida da pessoa. Sim. E aí o trabalho sai, por isso que a gente precisa ter outras coisas, alimentar outros hobbies e desejos para além do trabalho, né? E isso deve ser alimentado. Foi bom você intervir, porque isso deve ser alimentado durante toda a nossa vida, porque muitas pessoas se atêm exclusivamente àquele pequeno grupo familiar. E a gente sabe que a coisa que mais torna a vida agradável é você manter relações de amizade. Quantas pessoas têm vínculo com aquele coleguinha do ginásio? Quantas pessoas, não vamos nem falar no ginásio, vamos falar da faculdade. Quantas pessoas que cursaram uma faculdade por 5, às vezes até mais anos, e hoje não tem contato com mais nenhum daqueles colegas, que vamos combinar, né? Faculdade é uma fase bem agitada da vida, né? Você está ali no auge, e você não conseguiu manter os vínculos de amizade. Então, são coisas que a gente precisa fazer antes de ficar velho. Porque a hora que eu ficar velho e não tiver esse vínculo de amizade, e eu tiver aposentado, eu vou sentir solidão, eu vou sentir depressão. Eu vou achar que a vida não vale a pena, não tem sentido. Porque os filhos crescem, os filhos vão embora. E eles vão cuidar da vida deles, como nós cuidamos da nossa vida quando saímos da casa dos nossos pais. E isso é uma coisa que a gente precisa se preparar. Então, para ser idoso, eu preciso ser um jovem que já sabe que lá na frente as coisas vão suceder de determinadas formas. Que eu vou ter que me preparar, não só na questão do meu corpo, né? No cuidado com o meu corpo, eu vou ter que me preparar financeiramente, eu vou ter que me preparar psicologicamente, para saber desapegar daquele filho que eu cuidei tanto, que eu amo tanto. O filho não vai deixar de te amar, mas ele não vai ficar o tempo inteiro com você. As famílias hoje não estão estruturadas mais para que quando a pessoa fica idosa, ela seja acolhida na família. Muitos idosos vivem sozinhos ou vão para entidades onde eles possam ser cuidados porque os filhos não têm como cuidar. Faz parte do preço que a gente pagou por não ter mais uma família estruturada da forma como era há 40 anos. Em 1940, o idoso que ficava velhinho, ele ia para a casa de um dos filhos. Os japoneses têm por tradição que o filho mais velho, ele tem obrigação de cuidar dos pais até o final da existência. Isso hoje, eu não sei como é que está no Japão, mas eu imagino que já esteja mudando. Porque no Japão você tem, na década de 90, onde houve uma grande imigração de brasileiros, né, filhos de japoneses que migraram para trabalhar no Japão, muitos deles iam para o Japão trabalhar cuidando de idosos. Eu tenho uma colega de faculdade que ficou acho que uns 2, 3 anos no Japão, ela cuidava de idoso. Ela era formada, bióloga com mestrado e foi para o Japão ganhar dinheiro trabalhando com idoso. Então, não são todas as famílias que têm condição de fazer isso. Então, nós que estamos assim nessa fase de vida, que já começa a aparecer problemas de saúde, de vitalidade, nós precisamos nos preparar para entender que a família, ela vai estar presente? Vai. Mas não vai ser naquela constância que a condição às vezes requer. Então a gente precisa ter isso em mente, no sentido de eu vou criar condições na minha família
para atender os meus idosos, mesmo que não seja daquela forma maravilhosa que o idoso vai estar sempre com alguém ali por perto. Mas a gente precisa se preparar para isso. E para se preparar para isso, a gente tem que ter em mente todas essas coisas. Eu me preparo durante toda a minha existência. A minha existência vai ser uma existência sempre de aprendizado. Porque a gente precisa, inclusive, aprender a gostar da gente mesmo, né? A pessoa que se gosta, ela vai estar disponível para todas essas opções que eu falei, de ter um lazer, de convivência num centro de convivência com pessoas da mesma idade, de fazer determinadas viagens em que são grupos de idosos que fazem essa aventura. Então a gente precisa estar sempre disposto a se aventurar. Uma outra coisa, a gente quando fica idoso, a memória vai meio que indo embora, né? A gente precisa, e a gente sabe que memória é que nem músculo. Se você não trabalhar, vai começar a dar sinais de falência. Então, memória precisa ser trabalhada. Como é que a gente pode melhorar a memória? Lendo, não na internet, né? Aquelas coisinhas curtas. Lê um livro, ouvindo música, fazendo palavra cruzada, que obriga você a pensar, fazendo outras atividades, por exemplo, aprender uma língua. Hoje você tem cursos de língua na internet, mesmo que você não vai ficar fluente, só o fato de você pegar uma outra língua e aprender o básico, aprender, tipo assim, encontrei com um italiano ali no Bexiga e ele só fala italiano e eu vou conseguir entender ele, ou você ir para a Argentina, que é logo aqui perto, e chegar lá você conseguir se virar ali no comércio do lugar que você tá visitando, tudo isso é exercício para a mente. E a mente que não é exercitada, ela vai dar sinais de deficiência em determinada fase da vida. Poucas são as pessoas que passam dos 80 e têm essa vitalidade da mente. Mas as que têm, normalmente estão vinculadas ou é uma pessoa que sabe tocar um instrumento, que canta, ou é uma pessoa que lê muito, ou é uma pessoa que está sempre procurando aprender coisas novas. Porque coisas novas para aprender, hobbies, a gente tem isso não só disponível na internet, mas você tem isso disponível nesses centros de referência, nos centros comunitários que tem nas igrejas. O fato de você estudar, nós aqui temos um grupo de estudo toda segunda-feira. O fato da gente estudar essa parte que nos conecta com a espiritualidade, ela nos faz repensar a nossa vida, a nossa maneira de encarar a vida. Porque a gente precisa ter em mente que a vida é para ser vivida até o último instante. Não é para, cheguei nos 70 anos, agora não vou fazer mais nada. Gente, isso é um desperdício de vida. Se Deus te permitiu viver até os 80, 90 anos, você tem que morrer só no último dia. Não é para ir morrendo aos poucos. Tem que, todo dia, fazer valer aquele dia, né? Porque o dia que eu partir é aquele dia que eu vou morrer. Eu não preciso começar a morrer antes da hora. Eu tenho a oportunidade de fazer coisas que me façam pressentir quão lindo é essa bênção de uma existência. E aí, trazendo para a nossa doutrina, a gente tem a oportunidade, durante a nossa existência, de fazer os nossos resgates, os nossos acertos de conta com todas as pessoas
que a gente conviveu lá em outras existências. Então, é importante que a gente viva bastante? É. Mas será que seria interessante se a gente vivesse lá até os 150 anos? Mesmo capenga? Então, eu penso aqui comigo, que coisa bacana que é essa possibilidade de você ter várias existências. Porque já pensou? Você vai viver lá até uns 80 anos, vai morrer, já estava meio assim, mas você vai renascer num corpo novo. Você vai renascer numa família que vai te permitir consertar aquelas coisas que ficaram mal resolvidas. Olha que bacana, né? Você poder ter a oportunidade de fazer melhor ainda. E enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor. Pode não ser perfeito? Pode. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Mas a gente precisa, no dia a dia, querer atingir o nosso melhor. Né, senhor presidente? Fala a sua frase. Não é minha, mas eu já considerei sua, de tanto te ouvir. Eu falo o seguinte, que na condição que nós temos hoje, que façamos o nosso melhor, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. Exato. É uma forma constante de evoluir, né? Então é isso. O conselho para uma vida mais longeva é esse. Eu vou fazer o meu melhor. Se não for perfeito, pelo menos eu fiz o meu melhor. E aí eu vou ter a condição de partir dessa vida cumprindo pelo menos 90% do que eu me propus quando eu vim para cá. Se a gente conseguir fazer isso, essa longevidade vai ser um prêmio para a gente, né? Viver bastante requer sabedoria para atingir esse caminho de perfeição. Não é que nós vamos ser perfeitos, nós estamos muito longe da perfeição. Mas a gente vai estar sempre nessa busca, né? Eu vou fazer o meu melhor hoje. Se eu pisei na bola em algum momento, a hora que eu for dormir lá, eu fazer o meu checklist do dia, eu perceber que aquilo não foi legal, na próxima vez que essa situação aparecer para mim, eu vou pensar melhor, vou pensar 2 vezes. E vou lá adiante corrigir isso. Porque à medida que a gente vai corrigindo os equívocos que a gente faz na presente existência, a gente vai saudando os nossos débitos passados e vai criando condições para sairmos daqui de uma forma melhor até do que o que nós nos propusemos a fazer. E essa oportunidade, ela é dada a gente todos os dias. Como eu falei, a gente tem que pensar que todo dia a gente está vivendo. A gente só tem que morrer no último dia. Não tem que ir morrendo aos poucos. Não tem que ir se desapegando das coisas, se lamentando, porque lamentação, embora não seja uma característica exclusiva dos idosos, é uma coisa chata pra caramba, né? Você conviver com uma pessoa que só reclama, imagina, né? Aquele velhinho que toda hora reclama de tudo. Gente, não tem coisa pior que isso. Porque a gente fala assim, porque velho fica repetir história, tudo bem. Agora, se lamentar que lá atrás ele podia fazer isso, hoje ele não pode fazer mais, isso é muito chato. Isso é muito chato. Então a gente tem que ter esse simancol, né? Eu aqui, nos meus cabelos brancos aqui, que não negam que eu já tenho uma certa idade, a gente tem que se mancar que para você viver bem, você tem que ser uma pessoa agradável. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que só reclama, de uma pessoa que
Nada do que você faz está bom. Uma pessoa que não se entusiasma com nada, porque o entusiasmo pela vida, ele tem que ser a nossa tônica. A gente tem que ter essa vontade de viver, porque viver é uma oportunidade única. A gente está aqui querendo fazer melhor. Fala. Para não perder o feeling da coisa, a corrida do ouro. É. A corrida do ouro tem que estar na nossa vida sempre. É isso aí, a gente tem que estar sempre correndo atrás do ouro que é. Hoje é um ouro, mas amanhã será outro tipo de ouro, né? Sim. A gente precisa ter esse entusiasmo com a vida. A vida tem que ser uma coisa vista como uma dádiva, uma bênção, que é o que é. Estar vivendo aqui é uma bênção. E a gente precisa dar valor a isso. E para dar valor a isso, a gente precisa construir essa evolução dentro da vida. Eu tenho que ser criança no momento em que sou criança. Não devemos exigir de uma criança uma coisa que não está de acordo com ela. Eu tenho que ser adolescente no momento que eu sou adolescente. Eu tenho que ser uma pessoa madura no momento em que eu tenho as minhas responsabilidades enquanto pai de família, enquanto pessoa dentro da sociedade que tem algum tipo de poder, algum tipo de ascendência sobre os outros. E eu tenho que ter sabedoria para que quando eu for um idoso, eu não seja um idoso chato, não seja um idoso que ninguém quer ter por perto. Porque vamos combinar, né? Um idoso que ninguém quer ter por perto, qual vai ser a sequência? Ele vai ficar sozinho. Um idoso que não tem amigos, qual vai ser a consequência? Ele vai viver sozinho, porque a família vai embora. Né? A esposa ou o marido vai morrer, os irmãos vão morrer, todo mundo vai morrer. Quando você chega nos 60, 70 anos, o que a gente mais faz é ir em velório. Por quê? Porque os amigos estão indo embora. Então, ao invés da gente se preocupar só em ir em velório, vamos preocupar em ir, tipo assim, visitar o netinho que nasceu, visitar o filho do amigo que nasceu. Porque é a esperança de vida que está chegando. A gente tem que se apegar não ao que está indo embora, a gente tem que se apegar ao que está chegando. O que está chegando vai trazer novidade, o que está chegando vai trazer vitalidade para a vida da gente. E a gente tem que encarar a vida dessa forma. Eu sou um ser transitório. Eu vou morrer, mas eu vou morrer só lá naquele dia que eu não sei qual é. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. E a gente tem muitas opções depois que você não está mais trabalhando. Eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso aprender uma coisa nova, eu posso viajar, conhecer lugares que eu não tive oportunidade quando eu era mais jovem. Existem muitas oportunidades, mas a gente precisa ter o amor de ir atrás. A gente precisa ter a alegria de viver para ir atrás. Porque todas essas oportunidades estão aí, para todo mundo. E para quem está nessa fase aqui dos cabelos prateados, mais ainda, porque você tem mais tempo. Você tem mais lugares para conhecer, ações que você pode fazer, que vão te trazer bem-estar. Porque a gente fala, você trabalhou e não fez outra coisa. Outro conselho, não deixe para fazer essas coisas que você acha que é só para quando você estiver lá sem fazer nada, lá no fim da vida. Começa a fazer ela agora. Seja voluntário no bazar que vai ter no sábado. Você entendeu? Vem aqui carregar umas caixas, vem aqui arrumar umas roupas que precisa ser guardada. Então a gente tem tudo isso ao nosso dispor. E a gente precisa se dispor para que isso seja bacana, né? E para finalizar,
Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um texto há uns 2 domingos atrás. Olha só, vou contar até a história para vocês rapidinho, antes que eu leve uma bronca aqui. Há uns 20 dias atrás, eu encontrei com umas colegas minhas da faculdade, lá de 1900 e bolinha, 1980 e quase 90. E aí a gente estava falando, uma das minhas amigas era uma professora que aposentou ano passado, não sei o quê. Daí ela falou, eu aposentei porque eu tô começando a ficar um pouco surda. Tô usando aparelho e já tava ficando difícil. Aí começou a falar dessas coisas, aí no domingo, no Estadão, isso foi na sexta-feira, no domingo, isso foi dia 15, no domingo, dia 17, no Estadão, saiu um artigo do Leandro Carnal, falando exatamente dessa questão de envelhecimento. E essa amiga mandou pra gente. E eu até busquei ela para poder trazer para vocês uns trechinhos desse texto do Leandro. Que ele está falando assim, que hoje ele já tem 62 anos, já tem as vaguinhas de idoso, já paga meia, já anda de graça no ônibus. E que ele, pensando nisso, ele quis dar alguns conselhos para o Leandro quando tivesse 82 anos. E ele fala assim, eu vou falar só algumas das coisas que ele falou que eu achei mais engraçadas. Ele fala assim, tente manter o peso baixo, mais baixo. Sobrepeso estoura articulações. Não é um debate sobre ideal estético, é Newton. Massa maior sobrecarrega joelhos. A mobilidade faz encontrar pessoas e adia demência, mobilidade é ouro. Então, a gente não pode ficar parado. Evite a teimosia. Uma das marcas da terceira idade, ela se disfarça de hábitos. A vida recomenda alguma flexibilidade. Se ainda existir Zap ou similar, porque ele está pensando daqui 20 anos. Daqui 20 anos provavelmente vai ser outra coisa. Evite excesso de mensagens e imagens. Veja que as pessoas não respondem ao seu fluxo de bom dia, boa tarde, boa noite. Não vire tiozão ou avozão do Zap. Atenção especial a teorias conspiratórias. Elas denunciam o fim do seu mundo e não o fim do mundo. Movimente-se, visite pessoas próximas, escreva cartões, caminhe, alongue-se. Coloque barras na casa toda, não só no box. Fuja de sapatos perigosos e de chinelos. Nade se conseguir. Aprenda algo novo. Se possível, procure um geriatra para coordenar os muitos médicos da terceira idade. O navio do seu corpo precisa de um capitão. Consulte a geriatra aos 45 anos. Aos 45 anos é treinamento de incêndio. Aos 85 é luta para que o fogo não consuma tudo. Comece cedo. Aí ele fala, releia livros, como Antes de Partir. E todos os livros da doutora Ana Cláudia Quintanilha Arantes. Não sei se vocês conhecem, ela está muito na internet. Especialmente Histórias Lindas de Morrer. Decore uma poesia por mês. Meu velho, você seduziu homens e mulheres há décadas. É uma pergunta. Era uma pessoa arrasadora em corações e corpos. O cacuete sobrevive mais do que a libido. O hábito é forte e você pode
confundir coisas. Nem todo sorriso é um convite à orgia. A moça ou o rapaz podem estar achando você um vovô simpático ou uma vovó catita. Você pode ser um sedutor ou uma sedutora até idade avançada. Apenas precisamos de mais cuidados e discernimento na etapa final. E assim, né? A velhice é muito cara. Guarde dinheiro, cuidado com as contas. Ele dá um conselho que eu acho muito importante para as pessoas idosas, principalmente as pessoas idosas que não têm um núcleo familiar. Ele fala para que as pessoas idosas tenham contas em conjunto, porque quando acontece de uma pessoa falecer e não ter esse cuidado, a conta fica difícil de movimentar, né? Você teria que fazer isso só por coisas, através de juiz, né? Decisão judicial. Daí ele fala assim: depois de tudo decidido e preparado, viva intensamente a experiência única da vida. Morra só uma vez, em um dia e para sempre. Antes disso, cultive a esperança. Ela deve ser a última a sair da caixa de Pandora. Que a morte o encontre vivo. Então, esse artigo eu achei muito interessante, foi muito, muito bacana, porque eu já estava com esse tema quando eu li esse artigo que essa minha amiga me mandou. Então, a proposta é essa: viva todos os dias, deixa para morrer só no último dia, tá bom? Um abraço para todos e vamos, neste momento, absorver as energias amorosas que o plano espiritual nos preparou nesta manhã. Que essa energia amorosa possa envolver todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo espiritual, para que possamos energizar todos os nossos centros de força. E nós pedimos, Senhor, que essa energia amorosa possa também ser levada a todos os lugares onde há conflitos, onde há violência, onde há guerras. Esse nosso mundo tão conturbado, necessitado de paz, necessita dessa energia amorosa que o plano espiritual nos traz. Senhor, permita que essa energia amorosa envolva todos os nossos dirigentes, todas as pessoas que detêm algum tipo de poder, que eles possam ser iluminados para utilizar esse poder em favor das suas comunidades. Envolve também, Senhor, com esse amor, os nossos irmãos que vivem em asilos, em orfanatos, em presídios, os nossos irmãos que lutam por um teto, que vivem nas grandes cidades em condições subhumanas. Que cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, possamos ser instrumento da sua ação, Pai, levando um pouco do conforto que estiver ao nosso alcance para essas pessoas. Que não façamos vistas grossas às necessidades desses nossos irmãos. E te pedimos, Pai, que leve essa energia de amor conosco para todos os lugares por onde circularmos nesta semana. Que assim seja.